Olá pessoal, então nessa aula nós vamos falar sobre os comandos de repetição. Assim como em outras linguagens, o PHP também possui comandos de repetição. E aí são eles, o while, o do while, o for e o for each, que nós vamos ver em outra aula. Bom, então como nós sabemos, o while ele faz um teste antes de começar a executar, né? Então se for verdade ele faz a repetição. O do while ele executa primeiro para depois testar, então pelo menos uma vez vai ser executado o comando. E o for, ele vai executar um número pré-determinado de vezes. Então, antes de começar a executar, a gente já vai saber exatamente quantas vezes vai ser executado. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos dois comandos, do for e do while. E aí no for é semelhante ao Java ou C#, tá? Então nós definimos uma variável com valor inicial. Então, qual que é o passo inicial? Aqui uma condição de parada. Enquanto for verdadeiro o que está entre os dois ponto e vírgula, vai ser repetido isso daqui. E aqui o meu passo, o meu incremento. Então, de quanto em quanto que eu vou estar executando. E aí, então, no caso aqui, ele vai repetir de 0 até 9, né? Então, até o i menor do que 10, 9. Vamos fazer isso daqui lá no NetBeans para a gente ver como que funciona. Bom, aqui no NetBeans eu vou criar um novo arquivo, tá? Então, arquivo PHP, colocar a estrutura for, e aí, então, nós vamos criar o nosso comando for. Então, for, abre e fecha as chaves. Então, iniciou o for, terminou o for. O que está dentro das chaves será repetido. Aqui dentro do for, vou criar uma variável. Então, minha variável inicial vai começar a contar do zero. Ele vai repetir até quando? Enquanto i seja menor do que 10. Tá? Então, enquanto i for menor do que 10, ele continua repetindo. E aqui, o meu incremento. Então, a cada vez que o for executar uma instrução, ele vai aumentar 1 na variável i. Aqui eu vou colocar um eco e a gente vai escrever uma frase, então, imprimindo i vezes, e aí eu vou pôr um br aqui simplesmente para quebrar a linha. Bom, então ele vai fazer de 0 até 9, como a gente viu. Vamos lá testar. Vou colocar aqui estrutura for.php e aí então ele está imprimindo, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ele repetiu várias vezes, ou 10 vezes no caso, este comando aqui. Eu poderia fazer o mesmo comando usando o while. Então, vou colocar aqui exemplo for, fazendo no mesmo arquivo o exemplo do while. Então, exemplo do while. Bom, no while, a gente vai ter praticamente, se a gente for seguir essa mesma estrutura, né, o while ele tem algumas diferenças. Então, o while, o que ele seria? O while true, ele vai repetir os comandos que estão aqui dentro, tá? Então, repete. Se isso daqui for false, ele para de repetir. Esse true e false é equivalente a essa parte aqui do nosso for, tá? Então, se eu colocasse true aqui, ele ia repetir infinitas vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou pegar esses valores do for e trazer para o while. Então, aqui, ó, enquanto i for menor do que 10, então eu peguei a parte do meio e coloquei aqui. Aqui eu vou pegar, ó, i é igual a 0, então o inicial, e a parte do incremento eu vou colocar dentro do while. Então, todas aquelas estruturas que eu tinha dentro do for, eu pus dentro do while, só mudou o lugar onde eu estou colocando as coisas. E aqui eu vou colocar o comando então, tá? Então, primeiro inicia uma variável, ele precisa avaliar o valor para iniciar, né? Então, i vale 0, i é menor do que 0? É verdade. Então, se é verdade, ele repete. Ele vai imprimir isso daqui e depois vai incrementar 1. Então, i valia 0, mais 1. Então, i vale 1. 1 é menor do que 10, ele imprime de novo, soma mais 1. 1 mais 1, 2. Aí ele vai testar. 2 é menor do que 10. E assim até uma hora que o i não seja mais menor do que 10. Então, i vai ser 10, 10 é menor do que 10, não, ele interrompe. Aqui eu vou colocar imprimindo com while só para a gente poder ver a diferença. Então, vamos lá testar de novo. E aqui, ó, então ele fez imprimindo 9 vezes com o for e depois aqui imprimindo mais 9 vezes com o while. É isso aí, estrutura de repetição. Bom, o que a gente pode fazer aqui de interessante com o for, por exemplo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo arquivo, então uma nova página web do PHP, tá? Vou chamar aqui de exemplo 2 for, então o segundo exemplo do for. Só que, por enquanto, eu não vou colocar nada de PHP aqui. Eu vou criar uma tabela. Então, eu vou criar aqui, ó, um table, tá? Criei uma tabela. E aqui eu vou criar uma linha da tabela, com tr, table row, linha da tabela. E dentro dessa tabela eu vou criar células, então table datas. Então, vou colocar aqui, ó, 1,
Aliás, vou pôr código, TD, nome e CPF. Bom, então criei uma tabela com uma linha, só para a gente poder visualizar melhor. Vou colocar aqui um border igual a 1 e um id de 100%. Beleza, então vamos testar. Vou colocar aqui, ó, exemplo 2 for. Ele vai mostrar para a gente aquela tabela que a gente criou. Tá, se eu quisesse criar uma tabela aqui com 1000 linhas, então o que eu teria que fazer? Então eu poderia usar um for, e aí o for ia fazer o que para mim? Ia repetir esse conjunto de tags aqui, tá? Então a linha com as células. Eu poderia, por exemplo, abrir aqui um código do PHP. Então tag PHP, for, vou colocar aqui, ó, i igual a 0, ponto e vírgula. I menor do que 1000, porque eu quero 1000 linhas, e aí I mais. Vou pegar, vou abrir chaves aqui e vou fechar o código do PHP. Só que eu abri essa chave e eu não fechei essa chave, tá? Eu vou fechar essa chave embaixo da linha aqui, ó. Então vou continuar abrindo o código do PHP e vou fechar a chave aqui. Então, todo esse comando HTML está dentro de um código PHP. Tá vendo? A chave abre aqui e fecha aqui. Ó. Tudo isso está dentro de um for. Ou seja, tudo isso vai ser repetido 1000 vezes. E aí, só para a gente visualizar aqui, eu vou trocar aqui, ó, essa variável código e vou mandar imprimir o valor da variável i. Então, eu vou colocar aqui também PHP echo para imprimir a variável i. E aí eu fecho código do PHP também. O resto eu vou deixar igual, o nome e o CPF, que daí ele vai imprimir em todas as linhas isso. Só no código que ele vai imprimir os números. Então vou salvar e aí eu vou testar. Atualizar, vai demorar um pouquinho mais agora, até que não foi tanto, mas agora ele criou 1000 linhas pra gente daquela tabela. Imagina se eu tivesse que criar essas 1000 linhas manualmente, tá? Ia dar um pouco de trabalho. Mas aí com o PHP foi bem rapidinho. Então a ideia é essa daí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.